Bora falar de aquário? Bom, galera, então, o que tá acontecendo aqui, né? Ninguém tá entendendo nada. Resolvi fazer uma reforma no aquário do Beta aqui. Vou dar uma mudada no substrato. Na verdade, eu vou adicionar mais substrato fértil. Esse substrato aí, ele não é fértil. Ele é um substrato inerte. E tava com muitas plantas soltas. As plantas acabam se soltando muito. E eu já tinha um tempo que eu queria fazer essa reforma nesse aquário. E agora eu decidi mudar de lugar também aqui em casa. Então eu tô aproveitando para poder dar uma mexida aqui. Vou adicionar um substrato fértil por baixo desse substrato que a gente já tem aí e vou remontar o hardscape, né? Vou colar as plantas nas rochas. Eu tenho só plantas mais simples nesse aquário, é só anúbia, tem uma bucephalanga e algumas alfaces d'água, uma rabo de raposa. Então vou colar as anúbias nas rochas, nos troncos, para poder ficar bonitinho, arrumadinho. Então acompanhe aí. Vou deixar vocês aí com um vídeo, uma prévia de como era o aquário, né? Só para vocês relembrarem aí de como era o nosso aquário do nosso amigo Betinha. E acompanha aí como é que vai ser a montagem aí logo na sequência, beleza? Bora pro vídeo. Bom, galera, então aí era como estava o nosso aquário do Beta, né? Como era a montagem antiga. Esses troncos não eram pregados um no outro, eram só dois troncos encaixados. As plantas eram encaixadas também nas rochas, nos troncos ali. O substrato, eu achava ele uma camada muito fina de substrato, então quando eu tentei plantar algumas plantas ali direto no substrato, elas ficavam se soltando também. Então o intuito aqui também é aumentar um pouco a camada de substrato e também mudar o layout, né, um pouco, dar uma mudada, porque eu não estava gostando muito desse layout que estava montado aí. Essa montagem foi uma montagem um pouco improvisada quando eu me mudei de casa. E então agora chegou a hora de dar uma atualizada, deixar o aquário dele mais bonito um pouco. Beleza? Então vamos lá agora pro vídeo. Vocês vão acompanhar aí no time-lapse como foi a reforma do aquário. Tá ok? Bom, então aí, galera, eu já tinha, né, tirado todo o hardscape, já tinha passado o Beta para um balde com um pouco de água que estava no aquário. A água que eu tirei aí para, né, esvaziar o aquário, eu salvei essa água para utilizar na remontagem. Eu utilizei cerca de 70% da água que já estava no aquário e coloquei só uns 30% de água nova. E daí agora eu comecei a fazer a sifonagem do fundo. Tinha bastante matéria orgânica acumulada ali no substrato e tirei, né, o máximo que eu consegui. Fui sifonando, como vocês vão ver aí. E depois eu peguei o substrato, joguei para frente, o substrato que já tinha, passei ele todo para frente do aquário para colocar o substrato novo no fundo, porque a ideia lá no fundo é plantar algumas plantas direto no substrato, umas plantas que exigem um pouco mais de substrato fértil mesmo, né? Tentar colocar umas plantas um pouco mais exigentes aí no aquário. E então vocês vão acompanhar aí como que foi feito todo esse processo. Então e agora, galera, eu comecei a passar o substrato que estava aí já no aquário antigo para frente, porque a gente vai colocar um novo lá no fundo.
e jogar um pouco desse antigo por cima do novo. Passei ele todo para frente aí, tirei, né, antes o máximo de matéria orgânica que eu consegui tirar ali, e agora eu estava acrescentando o substrato novo, né, um substrato fértil, próprio para plantas da Fluval, e daí eu tirei um pouco também do excesso do substrato antigo para poder arrumar o novo ali primeiro, depois recolocar o substrato antigo. Então a ideia ali seria elevar um pouco, né, a camada de substrato no fundo para dar um pouco da impressão de profundidade no aquário. Esse substrato era muito baixo, estava muito baixo o substrato, então a ideia foi levantar um pouco ali o fundo, mas como eu ainda tinha bastante substrato antigo, acabou que quando eu coloquei o substrato antigo ficou meio que nivelado, não ficou muito da forma que eu queria no resultado final, mas ficou muito melhor do que estava, e vai ficar assim agora por um tempo. Não vou mexer agora de novo por um tempo, vou deixar assim, até porque se ficar mexendo muito também desestabiliza demais o aquário. Daí depois disso tudo eu comecei a montar o hardscape de novo, fui vendo ali como é que ficava melhor os troncos, pensei, montava de um jeito, olhava, depois montava de outro e via como ficava, né, a melhor forma. Então acompanhem aí, vou deixar vocês assistindo aí como é que foi a montagem. Depois que eu decidi como que ficaria o layout dos troncos, eu colei, né, usando aquela técnica de algodão com cola rápida e instantânea, né, e fiz a colagem dos troncos, e depois eu vim colando as plantas nos troncos e nas pedras, e acompanha aí como é que foi o processo.
Bom, galera, então aí já tinha feito toda a montagem do hardscape, colado as plantas nos troncos, nas pedras, fiz o plantio das outras plantas também na parte de trás do substrato ali, enchi de água novamente o aquário, coloquei o beta, né, coloquei os caramujos também, e daí depois de um tempo eu comecei a perceber que tinha decantado bastante sedimento ali já no substrato. Esse substrato que eu usei novo aí, ele é um substrato bastante terroso, assim, ele libera muito sedimento na água e já tinha decantado, então eu decidi fazer uma sifonagem leve ali de novo para tirar esse excesso de matéria que tinha ficado aí decantada. Vocês podem ver que eu estou usando um negócio na ponta da mangueira, né, para fazer a sifonagem. Isso aí é um desses canudos reutilizáveis de inox que você compra em qualquer loja de R$1,99 e ajuda bastante, porque ele tem uma borrachinha preta na ponta ali, essa borracha é flexível, então você consegue enfiar debaixo dos troncos, bem próximo das rochas para poder fazer a sifonagem. Me ajuda bastante aí, é bom para fazer em aquários menores, né, como é esse do Beto, o aquário de camarões, ajuda bastante aí, fica a dica para vocês então, beleza? Então aí eu continuei fazendo a sifonagem, tirei toda essa matéria que eu consegui, o máximo que eu consegui, e vamos lá, vamos seguir o vídeo. Bom, galera, então tá aí, finalizamos aqui a reforma, vamos dizer assim, do aquário do Beta. Foi uma coisa simples porque utilizei o meu substrato. Eu estava inicialmente pensando em trocar o substrato, mas eu gosto desse substrato mais preto. Eu só adicionei um outro substrato fértil lá no fundo, onde eu plantei ali algumas rotalas e também algumas bacopas, umas 2 mudinhas só, e replantei, né, as anúbias que a gente já tinha aqui, as bucefalandras, colei nos troncos, porque antes não era colado, era só encaixado, caía bastante, e também trouxe umas mudinhas de microzorum que eu tinha lá no aquário amazônico, e aí eu coloquei elas naquela pedra de trás ali, vou mostrar para vocês agora. Colei ela nessa pedra aí, ó, já estavam bem grandinhas até as mudas. Vamos ver se elas vão se desenvolver. Mas é isso aí, a reforma do nosso aquário do nosso Betinha. Vou colocar agora aqui um acelerador biológico, tá? Que eu costumo usar, esse aqui. E a gente mexeu aí bastante, ficou bastante tempo com o filtro desligado, então é bom a gente repor um pouco de bactérias. E vou deixar aqui o filtro, né, rodando aí, ligado. E nesse mesmo vídeo, só que amanhã, na parte da manhã, eu faço o último take aqui para mostrar para vocês depois que tirar toda essa turbidez da água aí, porque agora tá bastante turva, né, a água, a gente mexeu bastante, o substrato que eu adicionei, o substrato fértil, ele levanta bastante sedimento, bastante poeira. Então amanhã, na parte da manhã, eu venho e finalizo o vídeo aqui, mas para vocês é passar agora num passe de mágica. Então é isso aí, galera, esse aí é o resultado da nossa reforma aqui no aquário do Beta. Depois de uma noite de filtragem, a água clareou bem, já está praticamente cristalina aí. Dá pra ver melhor um pouco aí como é que ficou a montagem, né? Esse tronco tá cheio de coisinha branca aqui. Isso aqui é ovinho desses caramujinhos aqui, ó. Eles não eclodem, não reproduzem, mas fica cheio de pontinho branco. Eu tentava tirar antigamente, raspando, tirando, mas desisti de lutar contra eles. Então fica aí desse jeito, me incomoda um pouco, mas tá bom também, faz parte da natureza, né? E no mais é isso aí, ficou assim a montagem. Vou mostrar aqui pra vocês aqui de mais perto um pouco. Ali ficou as anúbias, bucefalandras, ali na pedra, microzorum. Mais anúbias aqui, eu coloquei essas gramíneas aí, ali atrás
Eu acho que são umas rotalas que eu tinha aqui nesse aquário, ela estava bem grande. Eu cortei as mudas, replantei ali. Face d'água, um aquário simples, né? Só do beta aqui mesmo, um aquário mais simples. Então galera, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou do vídeo aí, já curta, comenta, compartilha, que aqui você ainda vai ver muito vídeo aí do aquário do beta, do nosso aquário amazônico, do aquário de camarões. Tá só começando o canal, então até o próximo vídeo, um forte abraço, fui!